Estando na hora regimental e havendo quórum legal, suplicando proteção a Deus, dou por abertos os trabalhos desta sessão da 8ª turma do Egrégio TRT das Minas Gerais. Cumprimento os colegas desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, senhores servidores e advogados, e coloco em discussão a ata da sessão anterior. Alguma objeção? Ata aprovada à unanimidade. Algum registro? Presidente, Doutor César. Permite? Eu queria aproveitar o ensejo e agradecer o doutor Antônio Carlos, que me substituiu no período que estava de férias, e hoje parece a última sessão dele, a instituição do gabinete, e, portanto, aproveitar a oportunidade para agradecê-lo por ter aceito a solicitação do tribunal e em nome de todo o gabinete, em meu nome pessoal, gostaria de agradecê-lo pelo excelente trabalho que ele fez nesse período que me substituiu. O gabinete, eu retornei o gabinete, não tem problema nenhum, está tudo certinho. Os votos, como sempre, do doutor Antônio Carlos, da melhor qualidade, na minha avaliação, por isso eu gostaria de aqui deixar registrado o nosso agradecimento ao doutor Antônio Carlos. Eu queria acrescer que se a participação no gabinete foi desse jaez, aqui na turma não destoou. O doutor Carlos atuou com equilíbrio, com harmonia com os colegas e sempre propenso a ajudar numa prestação jurisdicional que pudesse levar à paz social. O doutor Antônio Carlos já é um juiz antigo na instituição, respeitado, passa pelas outras turmas, sempre elogiado, e aqui não foi diferente. Então, foi muito grato ter o doutor Antônio atuando conosco aqui na turma. Eu quero... Pela ordem, presidente, como colega, registrar o meu agradecimento pessoal ao doutor Antônio Carlos. Nós tivemos vários processos esse período com grande dificuldade jurídica, de prova de fato. Nós tivemos a oportunidade, eu pedi o adiamento do processo, conversamos com maior delicadeza, consideração, entendeu minha ponderação e, com muita técnica, me convenceu na sua maioria. Agradeço toda a atenção que o senhor dispensou a mim e ao meu gabinete. Doutor Antônio. Muito bem. Eu quero agradecer ao doutor César pela oportunidade, a doutora Ana pelo convívio amável, pelas lições, verdadeiras lições que eu aprendi aqui no julgamento nessa 8ª turma. Doutor Márcio, pela lhaneza no trato, pela competência, pelo tirocínio nas decisões, na qualidade de seus votos espelhados aí na qualidade da tutela jurisdicional prestada. Enfim, quero dizer que foi mais uma vez gratificante participar e atuar nessa 8ª turma. Eu espero ter outras oportunidades de voltar, servir a justiça nessa turma, enfim, cumprir a nossa missão, que é pacificar. Muito obrigado, doutor. Perfeito. Os registros serão feitos, nós vamos sequenciar a sessão. Nós temos advogado. Hein? Então, faz o seguinte, pregou um que não tem advogado, nós julgamos sem ele, ele já devia estar aqui. Tem algum processo adiado? Tem um processo aqui do doutor Márcio como relator, o 05. Hein? Quem está jogando? Então, pode fazer o pregão. Faça-se o pregão, enfim, do primeiro processo da pauta, com preferência para os advogados inscritos. Processo de número 35 da pauta. Física? Processo proveniente da 14ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes: Bruna Helena Silva Ferreira e Itaú Unibanco S.A. E recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Revisora e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssima juíza Ana Maria Espí Cavalcante. Para sustentação, doutor Godofredo, pela primeira recorrente, pela reclamante recorrente. Eu não participo desse julgamento, presidindo a desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças. Doutora Ana.
Bem, o senhor está falando pela reclamante, senhora Bruna. Tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente da Secretaria da Turma, senhora desembargadora, nesse momento presidindo a turma, aos demais desembargadores e juízes que compõem, ao representante do Ministério Público, senhora secretária e demais colegas, servidores e demais colegas que se encontram aqui. Trata-se de uma ação com pedidos simples, em que entende a recorrente, reclamante, que as provas vieram aos autos basicamente em relação à negativa do seu pedido de equiparação salarial, conforme sentença proferida na primeira instância. Coube a reclamante um cuidado maior no processo e trouxe como suas testemunhas, ouvidas nos autos, as próprias paradigmas, duas das próprias paradigmas indicadas para equiparação salarial. Em que pese a existência de depoimentos fidedignos, firmes, fortes e absolutos, no sentido de que não existia qualquer diferença nas atividades exercidas, tanto pela reclamante quanto pelas paradigmas, entendeu a juíza de primeira instância em julgar improcedente a ação, nesse aspecto. Sendo assim, pugna a recorrente para identificar que a testemunha indicada pelo banco sequer trabalhou e sequer tinha conhecimento sobre as atividades da autora. O que para tal ponto, ou seja, para equiparação salarial, se torna uma prova que não se encontra amparo para o deslinde do feito. Por outro lado, verifica-se que ambas as paradigmas indicaram que as atividades eram idênticas, mesmo que não realizadas nas mesmas agências. É sabido e ressabido hoje, senhores desembargadores, que a cada dia que se passa, as atividades bancárias, as atividades de forma geral, mas as atividades bancárias discutidas nesses autos, elas vêm sendo cada vez mais realizadas através de sistemas que tornam, lógico, mais prático a vida de todos, mas, por um outro lado também, limitam a existência da diferenciação entre os funcionários que exercem os mesmos cargos. Ora, seja, eles participam das mesmas reuniões, eles são subordinados à mesma diretoria, eles participam dos mesmos treinamentos, eles são indicados e têm, eventualmente, diversos cargos que exercem rodízio. Seu gerente um dia é gerente da sua conta, no outro dia você chega na agência, ele já não está lá mais. Sequer, inclusive, havendo certo tipo de informação, sem que o serviço ao usuário tenha algum tipo de alteração. Então, senhores, em virtude da prova trazida aos autos, com os depoimentos das próprias paradigmas, que indicam a inexistência de qualquer diferenciação, e mais, face à inexistência, em 10 volumes de autos, de qualquer documento impeditivo em relação à produtividade ou perfeição técnica, entende a reclamante recorrente que deve ser dado provimento ao seu recurso para deferir a equiparação salarial. Quanto ao recurso trazido aos autos pelo banco, entende a recorrente que as matérias do artigo 384, bem como do divisor 180-200, ele já está dirimido pelas Cortes Superiores. É o que se requer. Obrigado. Excelentíssimo relator. Pois não, senhor presidente. Temos a análise aí dos depoimentos, das testemunhas, evidentemente da legislação, e chegamos à conclusão, primeiro, com relação ao paradigma Patrícia Firmino Martins Mendonça, está comprovada a diferença de tempo na função superior a 2 anos, o que impede a equiparação salarial com este modelo. Aqui eu faço a análise dos depoimentos. Uma entrou para o banco em 2003, a outra a paragonada em 2008. E ela
o modelo, logo após o 8º mês de trabalho, já foi promovido para a função de gerente de contas, o que afasta a equiparação com esse modelo. Com relação a outro modelo, Kênia Butilheiro Raimundo Alves, é curioso porque, com relação a esse paradigma, ela já havia pedido, em processo anterior, equiparação com a reclamante. Com a reclamante. Esse fato, por si só, já é suficiente para afastar a equiparação salarial. Nós fazemos a análise aí da evolução salarial das duas, e ela, a reclamante, neste caso, que nós estamos julgando, recebia salário superior a modelo. E sendo assim, também em relação a esse paradigma, o pedido é improcedente. O pedido de equiparatória é improcedente. Ademais, na ação que a modelo moveu contra o banco e que pede equiparação com a reclamante, o pedido de equiparação salarial foi indeferido. O juiz chegou à conclusão, o juízo chegou à conclusão, e com decisão já transitada e julgada há muito tempo, que não havia equiparação entre os comparandos. Em sendo assim, com a devida vênia do que foi dito à tribuna, o voto à disposição do nobre advogado, não é possível fazer essa equiparação. Por isso, os pedidos foram julgados improcedentes, com razão, o juiz de primeiro grau. Com relação ao pedido de indenização pelo uso de veículo particular, da mesma forma, não era obrigatória a utilização, ela poderia utilizar de qualquer outro meio de transporte, inclusive era ressarcida com as despesas de, eventualmente, gastasse com táxi. O pedido também é improcedente. Sendo assim, eu estou negando provimento ao recurso também nesse aspecto. Com relação ao recurso do reclamado, no intervalo 384, eu estou negando provimento, mantendo a sentença da forma como proferida, citando, inclusive, a súmula de uniformização de jurisprudência desse regional, número 39. E o divisor aplicável, recente decisão do TST, nós vamos simplesmente aplicando o que foi decidido na Corte Superior. O divisor, no caso, é o 220. Eu estou dando provimento parcial ao recurso ordinário dos reclamados para determinar que os sábados trabalhados devem ser remunerados com adicional de 50%, bem como para determinar que seja aplicado o divisor 220 para cálculo das horas extras. Em síntese, senhora presidente, eu estou conhecendo os recursos e, no mérito, nego provimento ao recurso da reclamante. Dou provimento parcial ao recurso do reclamado para, primeiro, determinar que os sábados trabalhados devem ser remunerados com adicional de 50%. E determinar que seja aplicado o divisor 220 para cálculo das horas extras. E excluir ainda, ter uma exclusão, da condenação ao pagamento da frete de horas extras referentes ao intervalo de 15 minutos sobre a PLR. Fica mantido o valor da condenação por ainda compatível. É como voto. Eu sou a revisora, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Registro, né, as situações interessantes desses processos de equiparação salarial de banco, que ao início dos pedidos eram 5 reclamantes. Depois sobram só 5 paradigmas. Depois sobram 2 paradigmas. Dessas 2 paradigmas, uma realmente o lapso temporal, exercendo a mesma função, né, dessa de gerente de contas, não pode ser acolhido, já é um óbice. E a senhora Kênia, essa situação estranha. A Kênia pede equiparação com a reclamante, depois a reclamante pede equiparação com a Kênia. E, afora, a comprovada diversidade de atividades. Eu acompanho integralmente e registro que a apreciação da prova foi muito bem feita. Excelentíssimo terceiro votante? Eu também acompanho. Bem, assim se decide, devolvo a presidência. Pregão, processo seguinte. Pedido de preferência regimental, advogada de São Paulo. Processo de número 45 da pauta. Processo proveniente da 12ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte.
recorrente Banco Safra S.A. e Felipe Lopes Cansado, e recorrido os mesmos. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Espica Valcante. Revisora, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentação, doutora Vanderleia, pelo primeiro recorrente, pelo Banco Safra. Bom dia, gostaria de cumprimentar... Só um momentinho, doutora. A doutora Ana poderia ler a conclusão do voto para facilitar a sustentação? Claro. Sim. Esse aqui é só um juiz de retratação, né, doutor Márcio? Hein? É só um juiz de retratação. Já tinha recurso de revista, Só para a senhora chegar só a questão essa do divisor, tá, Só o doutora? divisor, Aham. exato. Conheço o recurso interposto pelo réu, no mérito dolo parcial provimento, para determinar que na apuração das horas extras seja considerado o divisor 180. Mantenho a decisão proferida anteriormente quanto ao restante do mérito. O processo já tinha sido julgado, estava em tramitação, retornou em face da pacificação e vinculação ditada pelo TST em cima dessa matéria dos índices. Ela está dando esse provimento para 180. Quer sustentar, doutor? Não é necessário, muito Eu obrigada. acompanho. excelência. Doutor Sérgio? De acordo? Unânime o julgamento nos termos do voto da relatora. Bom dia, doutor. Pregão. Processo de número 34 da pauta. Processo proveniente da 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes: Racanauer de Oliveira Lima e Itaú Unibanco S.A. E recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Revisora e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssima juíza Ana Maria Espica Valcante. Para sustentação, doutora Luísa, pelo primeiro recorrente, pelo reclamante. Eu não participo, presidindo a desembargadora Ana Maria. Bem, para melhor orientação da sustentação, peço que o doutor Antônio, se possível, antecipe a conclusão. Pois não, senhor. Conheço de ambos os recursos ordinários. No mérito do provimento parcial ao recurso ordinário interposto pelo reclamado para determinar a aplicação do divisor 220 no cálculo das horas extras. Do provimento parcial ao recurso interposto pelo reclamante para acrescer a condenação do reclamado o pagamento das diferenças salariais com o paradigma Osanã José da Silva, no período de 29 de setembro de 2009, prescrição declarada na sentença, até a dispensa do autor, em face do princípio da irredutibilidade salarial, preconizado no artigo 7º, inciso 6 da Constituição da República, com reflexo em horas extras, saldo de salários, férias, integrais e proporcionais, 13º salários integrais e proporcionais, aviso prévio, FGTS e multa de 40%, observado o critério de cálculo constante da fundamentação. Letra B. Condenação no pagamento de 30 minutos extras diários acrescidos, os mesmos reflexos e parâmetros de cálculo estabelecidos na sentença. Declaro a natureza salarial das parcelas horas deferidas, à exceção das férias indenizadas, mais 1/3, e do FGTS, mais multa de 40%. Acresço a condenação ao valor de R$20 mil, com custas igualmente acrescidas de R$400 a cargo do reclamado, que com a publicação desse acordo fica intimado ao pagamento nos termos da súmula 25 do TST. Em síntese, é o voto. Doutora Luísa, com a palavra. Bom dia a todos, muito obrigada pela palavra. Eu posso escutar eventual voto divergente? Pois não. Eu sou a revisora. Apreciei a questão da equiparação, muito cuidadosa a apreciação e acompanho integralmente. Excelentíssimo terceiro votante. Eu também acompanho. Então, decide-se conforme o voto do relator. Devolvo a presidência. Nesse caso, muito obrigada, bom dia. Bom dia, doutora. Pregão, processo seguinte. Processo de número 16 da pauta. Processo proveniente da 13ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes: Caixa Econômica Federal e Délcio Geraldo Ribeiro. E recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Revisora e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssima juíza Ana Maria Espica Valcante. Para sustentação, doutor Júlio César, pelo segundo recorrente, pelo reclamante. Doutora Ana presidindo. Doutor Júlio, um minutinho. Eu vou pedir ao doutor Antônio, se possível, que antecipe a conclusão. Pois não. Conheço dos recursos ordinários interpostos pela reclamada e pelo reclamante. No mérito do provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento de 10 minutos extras para cada 50 minutos laborados e reflexos. As horas extras intervalares vincendas e seus reflexos. Dou provimento parcial ao recurso do reclamante para crescer a condenação e indenização decorrente da redução das horas extras habituais em junho de 2014, nos termos da súmula 291 do TST. Para fins previdenciários, declara a natureza indenizatória decorrente da aplicação da súmula 291 do TST.
mantido o valor da condenação por ainda compatível. Bem, doutor Júlio, com a palavra. Bom dia a todos. No caso em tela, vem requerer que a proposta de voto do ilustre relator não seja acompanhada no que tange a exclusão do intervalo de 10 minutos a cada 50 para o empregado da Caixa Econômica Federal. Conforme bem analisou o doutor magistrado de primeira instância, no caso em tela, existe o documento de folha 17 nos autos, na qual a própria Caixa estende aos caixas executivos o intervalo previsto de 10 minutos a cada 50, que consta, inclusive, nas normas coletivas. Tendo em vista esse documento da Caixa, que a própria Caixa determina que os seus gerentes observem a fruição desse intervalo pelos caixas executivos, entendemos que os caixas da Caixa Econômica Federal possuem direito a esse intervalo de 10 minutos a cada 50. E, no caso em tela, restou comprovado através da prova testemunhal que o autor não usufruía do referido intervalo, embora haja regulamentação normativa da própria Caixa, na folha 17 dos autos, prevendo esse intervalo. Vem requerer também que seja provido o apelo obreiro no que tange ao reajuste da gratificação incorporada ao seu salário, vez que, tendo em vista que exerceu a função de Caixa por mais de 10 anos, foi incorporado ao seu salário a referida gratificação, e anos depois a Caixa, através de normativos, corrigiu essa gratificação, porém o autor não obteve esse mesmo reajuste, razão pela qual vem requerer que seja negado provimento ao apelo da Caixa Econômica Federal e provido o apelo obreiro no que tange todos os seus tópicos. Muito obrigado pela atenção. Doutor Antônio. Pois não, senhor presidente. Com relação aos 50 minutos, aos 10 minutos a cada 50 trabalhados, nós analisamos a matéria e verificamos que a norma, transcrita a norma da convenção coletiva, né, não se destinam de forma expressa aos caixas, mas àqueles trabalhadores que exerçam atividade de entrada de dados, com sujeição a movimentos ou esforços repetitivos dos membros superiores ou da coluna vertebral. O reclamante não logrou demonstrar que no exercício da função de caixa desempenhava atividade de digitação de forma preponderante, de forma a configurar o movimento e esforço repetitivo. Eu cito a jurisprudência nossa aqui, que já é cedida a respeito, e mantenha o voto na forma proposta com relação a esse aspecto. Agora, com relação à gratificação de caixa, estabilidade financeira, ocorre que o entendimento na súmula não estabelece a obrigatoriedade da parcela entre o valor do adicional de incorporação e o valor da gratificação paga aos empregados que exerçam as funções comissionadas. Ocorre que a referida orientação do programa assegura que a remuneração do empregado que exerceu o cargo de confiança por mais de 10 anos não seja reduzida, o que foi observado no presente caso. A Caixa observou, vem reajustando essa parcela. Conforme salientado pelo julgador de origem, o valor do adicional incorporado vem sendo reajustado ao longo dos anos, não tendo o reclamante demonstrado incorreção no cálculo do referido adicional. Com a devida vênia, eu mantenho o voto na forma proposta. Eu acompanhei a sustentação e, realmente, com relação a essa questão desse documento, isso é uma orientação, não é uma determinação, não é um direito. O caixa desta empresa, ele não tem a entrada de dados prevista nas normas que trabalham com a rigidez da física. Então, eu entendo que não é o caso mesmo de se deferir. Agora, a questão da gratificação também é uma postulação, né, que a gente acompanha com uma certa frequência. Também eu entendo que não tem esse direito de outros pagamentos, outras indenizações. Eu acompanho integralmente o voto. Excelentíssimo terceiro votante. Eu também acompanho. Bem, então decide-se conforme o voto apresentado pelo excelentíssimo relator. Levou a presidência. Obrigada. Pregão, processo subsequente. Processo de número 22 da pauta. Processo proveniente da 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte.
Recorrentes, Banco do Brasil S.A. e Rogério Teixeira Alves. Recorridos mesmos. Relator, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Revisora e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssima juíza Ana Maria Espir Cavalcante. Para sustentação, doutor Júlio César, pelo segundo recorrente, pelo reclamante. Doutora Ana Maria, presidindo. Bem, doutor Antônio, aquele incidente, né, de recurso repetitivo, apreciação, retratação, por favor, a conclusão. Em sede de juiz de retratação, nos termos do artigo 896, letra C, parágrafo 11, inciso 2, da CLT, combinado com o artigo 15, parágrafo 1º, inciso 2 da Resolução GP 9 do TRT da Terceira Região, adequa a decisão de folhas 1325, 1337, verso, ao entendimento constante do tema repetitivo número 2, editado pelo Conlento ST, resultante do julgamento do incidente de recurso repetitivo 849/2013 e 144.700/2013, e dou provimento parcial ao recurso do reclamado para determinar a aplicação do divisor 180 para fins de cálculo das horas extras deferidas, mantido o valor da condenação por ainda compatível. Doutor Júlio. Eu só reitero os tempos do meu recurso, excelência. Ok. Eu acompanho, a decisão já está agora sedimentada, né? De acordo importante. Decide-se, devolvo a presidência. Processo de número 15 da pauta. Processo proveniente da 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes, Banco do Brasil S.A. e Paulo Roberto de Ataíde. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Revisora, excelentíssima juíza Ana Maria Espir Cavalcante. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Júlio César, pelo segundo recorrente. Relatora quem? Doutora Ana Maria Morim. Doutora Ana, poderia ler a conclusão, por favor? Pois não. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito do provimento parcial ao recurso do reclamado, para determinar que, para o cálculo das horas extras, seja utilizado o divisor 180. Quanto ao recurso do reclamante, dou-lhe provimento parcial para determinar a integração da gratificação semestral paga mensalmente ao reclamante na base de cálculo das horas extras deferidas, mantidos os demais comandos sentenciais acerca do tema. Eu também mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. Essa é a conclusão. Se o senhor quiser, doutor Júlio, pode sustentar. Excelência, no caso inteiro, vou sustentar apenas que a Justiça do Trabalho é a competente para julgar o pedido de reflexo das horas extras nas contribuições devidas a prever, pois somente a Justiça do Trabalho pode condenar o empregador ao pagamento desses reflexos, não a Justiça Comum. A Justiça Comum pode determinar a complementação, a alteração, complementação de aposentadoria, que não é pleito na presente demanda, que a gente quer só os reflexos. Futuramente, se tiver que complementar a aposentadoria, aí sim o reclamante tem que tentar com uma ação na Justiça Comum, pleiteando essa revisão da complementação de aposentadoria. Mas o que a gente está pleiteando é só os reflexos, que o empregador que tem que pagar esses reflexos, e não uma discussão na Justiça Comum, razão pela qual vem requerer que seja declarada a competência da Justiça do Trabalho. Obrigado. Essa matéria nós temos decidido com uma certa frequência, não só do Banco do Brasil, como de outras entidades que mantêm previdência privada, mas o entendimento, e eu não vejo de forma diferente, é no sentido que toda essa questão de contribuição para a previdência privada, ela é toda vinculativa e tem que ser resolvida dentro de um conjunto. E o conjunto para o foro próprio, conforme deliberação, isso é meu contragosto, né? Aí atendendo a determinação da superior, né? Que a gente se queda, mas a partir de que tem, por determinação do Supremo Tribunal Federal, que a competência é da Justiça Comum para essa apreciação, também para identificar qual é a base de cálculo dessa eventual diferença, dessa contribuição. Então, eu mantenho o voto, senhor presidente. Doutora Anisfi? De acordo. Doutor, nós temos entendido que a feitura desse cálculo invade a esfera da área atuarial, de reserva matemática, para você saber quanto que é o reflexo, a forma que é, quanto que é de cada um, quanto que não é e tal. E se nós adentrássemos nesse tipo de julgamento, poderia até pensar no futuro, não, estão preventos. Tanto que já fixaram as formas, quer dizer, não se pode
agora, na hora de complementar, aplicar um sistema que não seja aquele lá. Por que lá aplicou desse jeito e agora que vai aplicar do outro? Então, há um contexto todo, em razão dessa decisão do Supremo, parecia que nós estaríamos afrontando a própria decisão do Supremo se desse competência nessa hipótese. Então, eu vou acompanhar também, e essa decisão é unânime, então, nos termos do voto da relatora. Obrigado. Bom dia a todos. Doutor. Pregão, processo seguinte. Processo de número 5 da pauta. Processo proveniente da 16ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes, Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. e Wesley Meireles da Silveira. E recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Revisor, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, doutor Eduardo, pelo segundo recorrente, pelo reclamante, e doutor Davidson, pela primeira recorrente, pela reclamada ausente. O senhor está sustentando pelo reclamante. Isso, excelência. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa cumprimentos demais membros dessa escolhendo a turma, seria possível ouvir eventual conclusão, excelência, para facilitar? Não estou vendo se o outro advogado está aí para sustentar também. Bom, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelos litigantes, concedendo ao reclamante os benefícios da justiça gratuita. Por isso que estou conhecendo o seu recurso. No mérito, estou negando provimento ao recurso patronal e estou dando um parcial provimento ao recurso do reclamante para, 1, acrescer a condenação, a obrigação de indenizar o autor ao correspondente aos montantes comprovadamente pagos pelo obreiro a título de despesa com contabilidade, bem como tributos pagos, conforme se apurar em liquidação, no que concerne a constituição da pessoa jurídica. 2, estou excluindo a condenação à multa por litigância de má-fé. Então, estou mantendo o valor de custo, de coisas. Então, é nesse sistema que eu estou decidindo. Uma vez que atende os anseios do reclamante, excelência, eu gostaria que os demais votantes acompanhassem a proposta de voto de Vossa Excelência. Mas é uma matéria já está repassada por aqui, doutor César. Também, senhor presidente, a matéria já julgamos vários outros processos, o voto está na minha linha, analisando toda a prova, e eu estou acompanhando integralmente. Doutora Ana? Também acompanho. Julgamento unânime, nós temos o voto do relator. Obrigado, excelência. Pregão, processo seguinte. Processo de número 14 da pauta. Processo 14 da pauta. Processo proveniente da 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes, Marcelino Leandro de Lima e Recreio BH Veículos Limitada, Mila. E recorrido os mesmos. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Revisora, excelentíssima juíza Ana Maria Espica Valcante. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Rogério, pela segunda recorrente. Está sustentando pela empresa. Perfeitamente, excelência. Tem a palavra. Poderia ouvir o voto, excelência? E conclusão? Tem divergência na turma, inclusive quanto a valores, essa coisa toda, o senhor pode sustentar. Pois não, excelência. Apenas a questão é de acidente do trabalho e ficou caracterizado o acidente, eu não vou discutir essa questão porque é incontroverso. A única questão que se debate no recurso é que a sentença diz que não há prova de que havia a culpa de terceiro no evento. O empregado, dirigindo-se de um estabelecimento para outro, através de uma motocicleta, foi colhido por um veículo na via pública, na Antônio Carlos, e nós sustentamos na nossa defesa que a culpa toda do evento danoso decorreu desse ato de terceiro. E a sentença foi muito clara ao dizer que não há prova dessa ocorrência, mas tem um boletim de ocorrência que foi juntado aos autos e que demonstra que realmente a culpa foi de um terceiro e pede que, para fixar essas penalidades, a título de dano moral, dano material e o pensionamento, se leve em conta essa particularidade, tendo em vista que o empregador não pode também, fora do seu estabelecimento comercial, velar por todas as condutas, inclusive do próprio empregado, sabe-se lá se conduzindo com negligência ou imprudência a motocicleta. É fato que ele prestava serviço, deslocava-se de um estabelecimento para outro, mas que foi colhido por outro veículo, e esse fato foi muito bem delineado no boletim de ocorrência, e essa prova existe nos autos, muito embora a sentença assim não tenha entendido, não tenha enxergado esse documento. Pede apenas que as condenações sejam fixadas com base nessa atenuante,
a nosso ver, bastante conclusiva com relação a esse fator. Sem contar que o laudo pericial também apresenta uma condição de total readaptação do empregado que deve ser levado em conta na fixação da pena. Muito obrigado. Ilustre relatora. Mais um dos casos tristes, né, dos acidentes de trânsito envolvendo trabalhadores. E essa nova atividade, em decorrência da demanda, da rapidez, da celeridade, esse trânsito, as empresas têm que continuar executando suas tarefas. E, realmente, eu reconheço, o reclamante foi colhido, né, por esse veículo, por um ônibus. E, ao que tudo indica, pelo laudo pericial, o exame das provas, realmente é o exame que vai ter que passar pela responsabilidade objetiva. É dano causado por terceiro. O Supremo Tribunal Federal está preocupado com essa matéria. O TST também está preocupado com essa matéria, tanto é que determinou que o tribunal, agora essa semana, suspendesse os processos de acidente causados por animais. Então, também, a questão é toda essa. A preocupação, ela realmente é muito grande, porque os acidentes estão acontecendo. É responsabilidade de quem? Só que aí, pela responsabilidade, eu aplico mesmo o Código Civil pela responsabilidade do trabalho, né? É o risco do empreendimento, é a necessidade de utilização desse trabalho efetivamente perigoso. Tanto de uma forma tão perigosa que tem uma lei já para conceder um adicional de periculosidade ao trabalhador com esse chamado motoboy, né? O trabalhador que trabalha com motocicleta, fazendo entregas ou outros tipos de trabalho. Então, quanto a isso, eu nego provimento, essa matéria. Agora, a outra matéria tormentosa é a questão da fixação do dano, ou da indenização do dano. O dano teve. O reclamante é jovem, ficou com uma diferença de 6 centímetros na perna. O perito apresentou as fotos. Ele tem que usar para sua mobilidade uma órtese externa. Atualmente é feio pra caramba, né? Para um rapaz, e além de todo o desconforto e essas dificuldades que vão determinar outros problemas, né? Encurtamento da musculatura, um futuro desvio de coluna, porque isso aí são situações né, que a gente vai conhecendo de outros tantos laudos. Em virtude da responsabilidade objetiva com a situação que ficou o reclamante, eu fiz uma proposta de voto, mas aí a apreciação da colenda turma, e estou dando provimento parcial ao recurso do reclamante, para aumentar o valor da indenização, um minutinho que eu pulei a página aqui, para aumentar o valor da indenização por danos materiais, para importância de R$ 50.000, 310,26, a serem pagos em uma única parcela. Também para aumentar a indenização por danos morais e estéticos, para R$ 30.000, totalizando o valor de R$ 60.000, R$ 30.000 cada. Parcelas de natureza indenizatória. Bem, essa é a minha conclusão, excelentíssimo presidente. Doutora Anisfi? Eu estou de acordo com o voto da relatora. O que a gente tem visto, essa matéria do transporte através das motocicletas no trânsito, é uma situação realmente complicada, porque Belo Horizonte, salvo engano, eu estava conversando com meus filhos, eu não sei se o dado é isso absoluto, tem perto de 200.000 motoqueiros, ou trabalhando, ou indo para o colégio, ou indo para a universidade, a maioria trabalhando, e, evidentemente, eles se integram no trânsito, que é uma dificuldade para você, às vezes até. Então, às vezes até leva o motorista, está atrapalhando, porque
Eu, por exemplo, para atravessar a rua aqui na Getúlio Vargas ou em qualquer lugar, já não atravesso muito olhando o carro. Olha o miolo, o meio entre um carro e outro, por causa do motoqueiro que vem. Ele não te percebe, você acaba sendo atrapalhado. Eu, nas últimas férias, eu fui com o filho nessa viagem, e mesmo fora do país, você não vê esse volume de motoqueiros nos Estados Unidos, você não vê isso. Não tem esse tipo de coisa. Então, é um tipo de atividade que proliferou aqui. E aí vem a dificuldade. No que concerne a esse trabalho no trânsito, não é qualquer motorista de caminhão, de ônibus, que eu entendo como uma atividade onde um acidente deva ser encarado sob a teoria do risco. A empresa que assume o risco. Tem algumas situações excepcionais, dependendo do tipo de transporte do caminhoneiro ou das condições com que o trabalho era realizado. Agora, quanto ao motoqueiro, como disse a relatora, primeiro a gente sente a falta de proteção que ele tem no exercício. Qualquer esbarrada, ele leva mesmo uma consequência grave desse acidente. E a lei veio e entendeu que essa função é perigosa mesmo, mandou pagar o adicional de periculosidade. Porque a própria lei diz que essa função é perigosa. E se mandou pagar um adicional de periculosidade, e a periculosidade é do próprio exercício, quer dizer, é como se a lei estivesse mandando aplicar a esse tipo de trabalhador a teoria objetiva mesmo, na caracterização da culpa. Então é o seguinte, eu sei que a empresa ficou com um ônus aqui pesado, que o somatório aqui das indenizações ditadas pela doutora Ana chegaria a 110 mil. Eu só ia fazer uma ponderação para a doutora Ana, eu fiz essa sugestão e remeti para o escrito para o estudo do colégio, onde ela está passando esse dano moral e estético para 30 cada um, então vou passar para 20, que haveria uma majoração, mas não no patamar em que ela está sugerindo. Ficaria essas 50 para o dano material e as outras duas, não 30 e 30, mas 20 e 20. Seria possível isso? Eu acho que, para mim, eu acho doutora que é adequado. Também. Pode ser, doutora. Só uma questão de fato, excelência. Perfeito? Ok, pode. O dano material do pensionamento foi fixado em razão da limitação, que foi de 7,5% com relação ao próprio pedido. Em relação ao salário, os 7,5% deu uma redução de 15%, parece, de indenização, que é a tabela, né? E o dano moral deu 39 mil alguma coisa, exatamente pela multiplicação desses 15% da remuneração até a idade de 71 anos, que é o pedido inicial. Doutor, ela estava majorando o valor da indenização por dano moral e estético. Eu entendo. Daria 60 vezes. Estava achando que 20 e 20 ficaria em 40. Não, agora, o dano material é possível, se a parte pedir, que o juiz mande pagar de uma só vez. E a doutora Ana está usando, inclusive, o redutor aqui, não está, doutora? O redutor para chegar nesse valor que chegou. Mas é a multiplicação pelos meses, é proporcional isso aí. Ela fez o cálculo quanto daria até lá e fez o redutor para pagar de uma vez. Ok. Porque daria bem mais. Bom, podemos julgar, então, unanimemente. E, então, como o valor de 2020, eu passo o valor da condenação para 90. Isso, por favor. 90, com custo de 1.800. 1.800. Anotado aqui. Então, assim se decide a unanimidade. Muito obrigado. Bom dia. Tudo bem? Pregar um processo seguinte. Processos físicos, não? Então, vamos reabrir. Então, em razão do horário, a pauta de processo judicial eletrônico, que terminou a sustentação atinente aos processos físicos. Então, vamos acelerar o serviço, então, na parte dos processos atinentes à pauta do processo judicial eletrônico. Então, a senhora secretária pode fazer o pregão pertinente ao primeiro advogado que se encontra nessa sessão. Pode ser. Qual pauta? Qual pauta? Qual que é o processo? Processo da pauta de 9.1, processo 21 da pauta de Uberlândia. É o processo 10.720.63 de 2015, da pauta de 9.1. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Uberlândia. Recorrente, Tempo Serviço Limitada e Banco Bradesco Cartões e Banco Bradesco S.A. E recorrido Nayara Lima Del Isola.
Relatora, excelentíssima juíza Ana Maria Espí Cavalcante. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentação, direto do foro de Uberlândia, o doutor Flávio, pela recorrida. O doutor Flávio está nos escutando, aí direto de Uberlândia? Sim, estou escutando bem, excelência. Perfeitamente. Doutor Flávio, eu vou pedir à ilustre relatora, que tem recursos da Tempo, do Banco Bradesco, e no caso, Vossa Excelência está falando apenas pela recorrida Nayana, é isso? Isso mesmo. Então, eu vou pedir à relatora para, se ela assim o entender possível, que lesse a conclusão do seu voto para que o senhor pudesse melhor orientar a sua sustentação. Por favor, doutora Ana. Pois não. Conheço do recurso ordinário interposto, com exceção da insurgência atinente ao fato gerador das contribuições previdenciárias por ausência de interesse recursal, no mérito, rejeitando as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva arguídas pelos reclamados, dou-lhe provimento parcial para determinar a adoção do divisor 180 para apuração das horas extras. Doutor, o único provimento é esse atinente à adoção do divisor 180, que é uma matéria que foi pacificada esses dias no TST, inclusive com efeito vinculante. O senhor quer sustentar? Não, eu estou satisfeito, doutor. Então, só um momentinho, então, vamos ver. Eu sou o revisor e eu acho que está perfeito, eu estou acompanhando. Terceiro votante, doutor César. De acordo. De acordo. Então, o julgamento se desfecha nesses termos com esse pequeno provimento. Ok? A unanimidade, então. Eu cumprimento o pessoal de Uberlândia, os nossos servidores, os ilustres advogados que estejam no foro, e desejo a todos um bom dia aí no nosso Triângulo Mineiro. Muito obrigado. Perfeito. Nós também para vossas excelências. Bom trabalho. Obrigado. Pregão, processo seguinte. Pauta das 9 horas. O processo de número 6 da pauta de 9 horas. Processo de números 10.352.96 de 2016. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Três Corações. Recorrente, Cláudio Gonçalves Pereira. E recorrido, Federal Mogul Componentes de Motores Limitada e TRW Automotivos Limitada. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, doutor João Braulio, pelo recorrente. Por quem que o senhor está sustentando? Pelo reclamante, excelência. Pelo reclamante? Tem a palavra, então, por favor. Bom dia, senhor presidente, senhores desembargadores, senhor procurador, senhores secretários, colegas presentes. É um caso recorrente que vem acontecendo, vários casos lá em Três Corações, e que nós vamos no debater aqui na questão dos turnos ininterruptos de revezamento, em virtude do trabalho em exposição ao agente insalubre, sem a devida autorização pela autoridade competente. Artigo 60, súmula 85, item 4. O juiz declara na sentença, vou ler só o pequeno parágrafo. Contudo, nos períodos indicados no laudo pericial, como de labor em condições insalubres, não se verifica o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento dentro de um mesmo mês. A tese do juiz é que é dentro de um mesmo mês, o revezamento. Aí ele dá um exemplo do mês de maio de 2012 a dezembro de 2013. Eu tive a curiosidade logo cedo de entrar no processo e verificar os turnos. Dentro do mesmo mês, é verídica a afirmação. Mas, de um mês para o outro, há o revezamento. Então, o que se está debatendo aqui? O revezamento, há um período certo para ser fixado? Aí, já em um caso pretérito aqui desta 8ª turma, nós fizemos um recurso de revista e compulsando a jurisprudência pacífica da SDI 1, eu trago aqui a colação um só. Embargos, recurso de revista, 27044, 2010. Vou ler só o trecho que interessa. Não se conhece recurso de embargos quando não se vislumbra o artigo 8942. Horas extras, extraordinárias. Alternâncias de horários a cada 4 meses. Turnos ininterruptos de revezamento, caracterização, recurso de revista do reclamante conhecido e provido. Ou seja, o TST pacificou que
caracteriza-se a alternância de turno de revezamento em até 4 meses, se houver essa alternância. E, efetivamente, nos cartões de ponto, há alternância constante dos horários, ainda que não seja mensalmente. Então, aqui é a irresignação principal do autor, pedindo a consideração de Vossa Excelência que, efetivamente, a Corte Superior tem esse entendimento. Acordo unânime, ministro Aloysio Correia da Veiga. Então, eu vou simplificar a sustentação a este ponto, que seja negado provimento ao recurso da empresa, porque a insalubridade está caracterizada nos tempos, nos períodos. A empresa não está recorrendo, não. Não, mas, de toda forma, essa é a questão central. Perfeitamente. Honorários, etc., isso aí já está pacificado. Mas essa é a questão. Que a turma, né, considere esse ponto. Bom, muito obrigado. O processo vem da vara de Três Corações e a reclamatória foi julgada procedente em parte. Quem tem se insurgindo é apenas o reclamante e está enviando o recurso ordinário e eu estou conhecendo. A discussão central no mérito está preso o problema de turnos ininterruptos de revezamento e o trabalho hipoteticamente ser prestado em lugar insalubre, sem autorização do Ministério do Trabalho. O reclamante quer que se reconheça que ele teria, então, uma jornada de 6 horas, com direito às horas extras acima desse patamar. O turno de revezamento, ele exige uma alternância de horários. E, para se poder falar no direito a uma jornada de 6 horas, é preciso que esse revezamento avance pelo menos um pedaço no horário da noite. Isso é a jurisprudência que nós temos. Se tiver só 2 turnos, mas que um pedaço avance no direito no horário da noite, tem. Todavia, se esses turnos de revezamento ainda existentes, eles ficarem dentro do horário só diurno ou só noturno, a jornada vai ser de 8 horas. Porque se tiver acordo coletivo nesse sentido, e tem nos autos. Bom, nós fomos fazer o exame da prova e, efetivamente, houve um período em que o reclamante trabalhou em local insalubre. Não foi o tempo todo, não. E o laudo pericial descreveu de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto, e deferiu a insalubridade nesse período, porque era insalubre mesmo. Só que os controles de ponto colacionado aos autos comprovam que houve labor noturno assim, esporadicamente, um dia ou outro, coisa pequena. E, em verdade, a totalidade quase de todo o período imprescrito, o reclamante trabalhava de 14 às 22 ou de 6 a 14. De 14 a 22 não tem horário noturno. De 6 a 14 não tem horário noturno. Então, ele não tem direito a esse trabalho de 6 horas, porque por 6 horas era preciso que ele avançasse pelo menos no horário noturno. Porque senão daqui a pouco nós vamos falar que tem direito a 6 horas quem trabalha em um único turno de 8 horas, seja a hora que for. Né? Nós vamos passar por cima do intuito condicional. A Constituição quer que quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento, que abrange um pedaço do dia e da noite, tem uma jornada menor, que é de 6 horas. E quem não trabalha, não, aí a jornada é de 8 horas. Quando ele trabalha nesses turnos, se houver acordo coletivo, pode passar para 6. Não poderia, se fosse um lugar insalubre, porque não tem autorização do Ministério do Trabalho para o trabalho em jornada minorada em lugar insalubre. Só que a jornada dele ficou em turno 99,6%, entre 6 às 14, de 14 às 22. Não avançou hora nenhuma no serviço noturno. Se não avançou, ele não está enquadrado naquela hipótese em que ele tem direito à jornada de 6 horas. Eu estou negando provimento ao recurso, mantida, porque nem tem recurso da empresa, os períodos em que ele trabalhou em lugar insalubre, que ele tem direito. E quanto ao intervalo entre a jornada, o autor, ele não conseguiu a demonstração. Houve, no caso, a análise de pagamento de 1 hora a cada dia efetivamente trabalhado, acrescida, então eu não vi meios aqui de poder mudar a decisão. Ele fala que não pode ser considerada coisa. Por que ele quer essa adição? Ele quer receber 1 hora? Porque tem dia que, em vez de ele tirar 1 hora, tirou 56 minutos de intervalo. O ponto lá tem um pedacinho.
Então, o juiz, pelo menos 5 minutos aí eu vou considerar, e não vou dizer que trabalha 55 minutos, 58 minutos, 59 minutos, não vou dar. Às vezes tirava 1 hora e um pouquinho. Então é questão de bater ou não 1 ou 2 minutos antes do ponto. Eu não vejo razão numa hipótese desse que o empregado trabalhou 55, 56, 57 minutos e manda pagar 1 hora para intervalo nessa jornada. O juiz decidiu assim, eu estou confirmando. E honorários, ele também não tem direito. Eu estou negando o provimento. Doutor Sérgio. Presidente, eu fiz a análise do processo e, eu, em princípio, também estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. Doutora Ana? A questão aqui com relação aos turnos é mesmo a análise da situação de fato, da prova de fato. Foi bem analisada e realmente também, ao meu ver, não existe essa redução em virtude de turno ininterrupto para a exposição de insalubridade, pelo fato específico. Acompanho integralmente. Então, unânime julgamento, desprovido o recurso. Bom dia, doutor. Muito obrigado, bom dia. Pregão, processo seguinte. Processo de número 5, da pauta de 9 horas. Processo de número 10.350.83 de 2016. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre. Recorrente, Comercial Automotivo S.A. E recorrido, Expresso Just in Time Limitada e Jaziel Tomás Oliveira da Silva. Relator, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha, também presidindo o julgamento. Segundo votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssima juíza Ana Maria Espí Cavalcante. Para sustentação, o doutor Hugo, pela reclamada recorrente. Eu não participo desse julgamento, presidi-lo-á o desembargador Cércio da Silva Peçanha. Doutor Cércio. O deputador tem a palavra. Primeiramente, gostaria de cumprimentar Vossas Excelências, aos colegas advogados. O caso em questão é uma condenação subsidiária da Comercial Automotiva, que foi condenada face à revelia da primeira reclamada, Expresso Just in Time, que é uma empresa prestadora de serviço de entregas, motoboys. O cerne do recurso é basicamente a ausência de provas formuladas nos autos por parte do reclamante, que não juntou documentação e não apresentou prova testemunhal de nenhuma forma. Foram, assim, arguidas na sentença pela magistrada de primeiro grau, a condenação subsidiária da segunda reclamada, alegando que, em síntese, não houve impugnação específica da segunda reclamada com relação à prestação de serviços. O que de fato aconteceu, como se pode verificar pela contestação, foi negado o vínculo não, a prestação de serviço em si, por parte do reclamante em específico em favor da segunda reclamada, e não houve nenhuma prova nos autos que, ao menos, justificasse essa condenação subsidiária. O reclamante deixou de apresentar testemunhas e quaisquer documentos, assim, por menores que fossem, por exemplo, uma ordem de serviço que ele tenha feito de entrega da segunda reclamada. O que aconteceu, de fato, é que, face à ausência da primeira reclamada, a juíza entendeu por bem condenar a segunda as verbas que o reclamante pleiteou, ignorando tanto a defesa quanto as manifestações seguintes. A segunda reclamada apresentou, além da impugnação específica na defesa com relação à prestação de serviço do reclamante em favor dela própria, apresentou documentos que comprovam apenas a existência de um contrato civil de prestação de serviço, onde os motoboys da primeira reclamada, não vinculado à pessoa do reclamante, prestavam serviço de entrega de documentos. Então, foi por isso que está sendo pedida a reforma da decisão, por não haver nos autos conjunto probatório capaz de sustentar a condenação da segunda reclamada de forma subsidiária. A primeira reclamada foi condenada à revelia e a condenação deve permanecer somente com relação a ela. É por isso o pedido de reforma da decisão. Esse processo, e eu fui a defesa apresentada pela reclamada inicialmente. E porque o juiz, quando decidiu, ele pegou a inicial defesa, o documento acostado, decidiu. De fato, não tem prova oral nesse processo, não. Acontece que não tem prova oral e eu verifiquei aqui que, na verdade, não há necessidade, inclusive, face o que tem no processo. A primeira reclamada,
tentar de todas as formas citá-la, até pelos seus sócios, né? E acontece que ela não apresentou defesa na audiência. Ficou para a segunda reclamada. A segunda reclamada, na defesa apresentada, a defesa disse que não houve contratação ilícita, muito menos prestação de justiça, e sim uma contratação de transporte de entregas alheia à pessoa do reclamante, a vida entre as empresas, ora primeira e segunda reclamada. Isso está no ID 98-CE-853, página 2. Ou seja, ela fala, eu contratei a Justime. Né? E aí, mas o reclamante prestou isso para mim. Pois bem, aí ela junta um contrato. Esse contrato que ela junta celebrado com a Justime, esse contrato é de 2008. Né? E aí ele tinha um prazo de vigência que, em tese, estaria vencido, mas que foi prorrogado, porque pelo período de vigência ele venceu lá em 2009. Aliás, tinha vigência de 30 dias. Como ela admite que há o contrato e a prestação de serviço do reclamante é mais recente agora, o que se denota é que esse contrato permaneceu em vigor. Tanto que a reclamada invoca esse contrato celebrado entre ela e a prestadora de serviço. O reclamante junta com a petição inicial a carteira de trabalho dele. A carteira de trabalho dele está anotada pela primeira reclamada. Né? Em 2013, esse contrato que a reclamada juntou que é 2008. O reclamante, a empresa reclamada, demandada lá em Pouso Alegre, a tomadora. O reclamante mora em Pouso Alegre. A empresa prestadora de serviço tem sede em Belo Horizonte. Quer dizer, e aí o que acontece? A defesa da segunda reclamada, ela admite que a empresa prestadora tinha contrato com a empresa prestadora, mas nega que em relação ao reclamante. E aí, o próprio contrato celebrado entre as partes, você vai na cláusula 7ª, que fala das obrigações entre a prestadora e a tomadora, e você denota, por exemplo, na letra D e na letra E, que, segundo o contrato celebrado, né, que a empresa prestadora tinha que apresentar para a empresa tomadora, no caso a recorrente, as guias de recolhimento de INSS, fundo de garantia, pagamento de salário, férias, para a tomadora. E que, se não apresentasse, inclusive, até 15 dias de cada mês, se ela não apresentasse isso, a tomadora podia suspender o contrato. E vai na cláusula letra E, que ela tinha que fornecer previamente a contratante a relação dos empregados que, porventura, venham executar o serviço à hora contratada, juntamente com o comprovante de contratação de seguro de vida do acidente. Isso está as folhas 128 em ordem crescente dos autos, a letra E, e a letra D, as folhas 129. E o que acontece? A recorrente tinha a relação dos empregados que prestavam serviço para ela. Era só juntar. Se ela fosse, dentro dos empregados, ele não prestou serviço. Ela detinha essa documentação. Por isso é que eu estou entendendo que aqui não se está discutindo que essa contratação é ilícita. Ninguém falou que a contratação é ilícita, não. A contratação é lícita. E a condenação dá-se em decorrência da culpa, vigilando. Ela tinha um contrato de prestação de serviço, não fiscalizou o cumprimento da legislação e, por isso, ela responde. Eu entendi que, pelo conjunto aqui do documento apresentado pelo reclamante, dos documentos juntados pela própria recorrente, esse contrato que foi a recorrente que juntou na defesa, né, em face da revelia da primeira reclamada, que está correta a sentença. E eu estou, portanto, negando o provimento. A reclamada pede para limitar o período do contrato. Acontece que o próprio contrato que ela juntou, ele foi prorrogado, e ela não juntou, porque ele foi lá de 2008. Está até agora, então não tem como. Portanto, eu estou, em suma, eu estou negando o provimento do recurso da reclamada, face os termos da segunda reclamada. Eu estou conhecendo, estou negando a minha proposta de voto. Eu fiz mais essa explicitação aqui em relação ao contrato, até em função da sustentação oral. Doutora Ana? Eu acompanho integralmente. Doutora Ana Smith? Eu também acompanho. Então, voto se proclama por unanimidade. Ok, obrigado. Pregão seguinte. Pauta de 9 e 1. Processo de número 5 da pauta de 9 e 1. Processo de número 10.266.46 de 2015. Processo proveniente da 23ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente Danilo Leandro de Oliveira. E recorrido LDM Logística Limitada.
Relatora, excelentíssima juíza Ana Maria Espí Cavalcante. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentação, doutor Eduardo, pela recorrida. Tem a palavra, doutor. Pode fechar a sua sustentação em cima da insalubridade. Ok, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, da pessoa que eu cumprimento os demais membros dessa escolhida turma. No que tange à insalubridade proposta pelo autor, não restou comprovado nos autos qualquer tipo de agente insalubre capaz de garantir ao obreiro a sua pretensão ao recebimento do referido adicional. Certo é que ele era motorista e todas as normas de segurança e saúde do trabalho foram devidamente observadas. Seguindo a orientação da presidência no sentido de apresentar a sustentação tão somente com relação a isso. Não, se o senhor quiser, pode sustentar se o senhor quiser. Só tem o tempo do senhor. Na realidade, excelência, eu vou me reportar com relação às demais matérias das razões recursais, mormente porque, não só com relação à insalubridade, mas as demais pretensões objeto de pretensão obreira, não existe qualquer prova nos autos capaz de sustentar a sua pretensão. Não foi crível, não é crível qualquer tipo de reforma, uma vez que não houve, ele não se desincumbiu de seus ônus probatórios nos termos do artigo 818 da CLT. Então, nesses termos, remete-se a todas as razões recursais propostas nas suas contrarrazões e requer que seja mantida a improcedência da ação e que seja feita a costumeira justiça. Relatora. Bom dia, doutor. Bom dia, excelência. Com relação à insalubridade, eu tenho a afirmar que, ao contrário do que foi dito da tribuna, o louvado apurou vibração de zona B, que eu entendo que, em razão do período em que vigorou o contrato de trabalho, o reclamante teria direito, sim, ao adicional de insalubridade em parte do seu contrato de trabalho, tendo em vista as normas que vigoravam à época. Então, em razão disso, é que eu dei provimento ao recurso nesse aspecto. E com relação aos demais tópicos, eu neguei provimento, certo? Então, partindo para a conclusão, conheço do recurso ordinário, no mérito do parcial provimento, para condenar a reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, nos termos da NR 15, anexo 8 da portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, com base no salário mínimo, pelo período da admissão até 13 de agosto de 2014, com reflexos em horas extras, 13º salários, férias mais 1/3 e fundo de garantia mais 40%. Os honorários periciais são de encargo da demandada, por expressa disposição legal, mantendo-se o valor de R$1.000 fixado na sentença. Para fins de cumprimento do disposto no artigo 832 da CLT, declara a natureza salarial das parcelas deferidas, com exceção dos reflexos em férias mais 1/3 e fundo de garantia mais 40%. Invertidos os ônus da sucumbência, caberá reclamado o pagamento de custas de R$100, calculadas sobre R$5.000, valor que atribua a condenação. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente. Esse processo, daqui da capital mesmo, da 23ª, está recorrendo ao reclamante Danilo e é recorrida à empresa LDM, que o ilustre advogado está sustentando na tribuna. O reclamante, no recurso dele, pleiteou várias parcelas, diárias de viagem, integração ao salário, o relator está rejeitando. Acúmulo de funções, a relatora está examinando e rejeitando essa postulação. E, enfim, está rejeitando todas as pretensões do reclamante, só acolhendo a pretensão recursal atada à insalubridade em razão do elemento vibração. E a apuração do perito colocou o índice acima daquele que nós entendemos que é limite mínimo. E, por isso, em outras hipóteses, nós temos deferido a insalubridade. Então, aqui a hipótese de insalubridade do grau médio, né, doutor? Foi do grau médio. Sim. Então, ela está deferindo essas com os consequentes reflexos e a repercussão quanto aos honorários periciais. Eu estou acompanhando a relatora nesse... Pois não. Senhor presidente, só uma matéria de fato com relação, até para esclarecer que realmente existem outros casos dessa empresa, do qual até fui surpreendido com relação... temos costumes aqui de discutir tanto horas extras, jornada,
insalubridade realmente é a primeira vez que a gente se depara. E o curioso, só uma questão fática, é que na conclusão do laudo pericial, o qual tem inclusive o ID 401-29C9, a conclusão do vistor nesse aspecto, ipsis literis, não foram caracterizados em condições de insalubridade as atividades e ambiente de trabalho do reclamante, expresso no laudo pericial. Tudo bem, então eu vou fazer o seguinte, eu volto a palavra à relatora para explicar essa parte, se ela quiser. Sim, não, a questão é que ele se baseou que, em face do atual regramento, pelo fato de estar na zona B, não seria devido. Então, eu explico isso no voto, né, dada o período da duração do contrato de trabalho, tanto é que eu limito a 3 de agosto de 2014. E, como o senhor bem sabe, o juiz não está adstrito à conclusão pericial. Doutor, é porque houve uma modificação. Sim. O índice era 1, até um certo período houve modificação. E nós vimos decidindo em razão daquele índice, quer dizer, no período trabalhado dentro daquele índice que gerava insalubridade, e depois da modificação para frente, não, nós estamos adotando o novo. E a doutora está fazendo essa limitação. Eu estou acompanhando o voto, doutor Sérgio. Que é a questão que a relatora está limitando até 3 de 8 de 2014, quando entrou em vigor a nova portaria. E pela portaria anterior, tem aqueles enquadramentos A, B e C, zona A, B e C. Nós temos entendido aqui que na zona B, eu pretendo ter prevalecido nessa turma, caracteriza a salubridade. E, portanto, eu também estou acompanhando. Então, julgamento unânime, nós temos o voto da relatora. Muito obrigado, excelência. Bom dia, um bom trabalho. Pregar um processo seguinte. O pedido de preferências apenas assistiu o julgamento no processo de número 33 da pauta, processo de número 11.148/70 de 2016. 9 horas? Às 9h01. 9h01? 9h01, é a mesma sala. 33? É. Processo proveniente da 47ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes, Empresa Irmão Teixeiras Limitada e Cláudio Gomes da Silva. E recorrido... 9h01. Processo de 11.148/70 de 2016. É doutora Ana Maria Espi. Como são o nome das partes? Empresa Irmãos Teixeiras Limitada e Tudo Cláudio bem. Gomes Tá da ok. Silva. Tá E recorrido os mesmos. Relatora, excelentíssima juíza Ana Maria Espi Cavalcante. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Assistiu o julgamento doutor Marco Antônio pelo reclamante recorrente. Bom, como é a hipótese? Como? Jairo Boy, pelo recorrente. Jairo Boy pelo recorrente. Isso. Como a hipótese é apenas de assistir o julgamento, é um voto longo, com a palavra a ilustre relatora, faz da forma que ele acha razoável. Eu vou direto à conclusão, senhor presidente. Sim. Conheço os recursos ordinários, no mérito, rejeitando a preliminar de inépcia do pleito de devolução de gastos com o conserto de veículo por ausência do pedido correlato na reconvenção, dou parcial provimento ao apelo obreiro para reverter a justa causa aplicada pela empregadora e deferir ao reclamante o pagamento das verbas rescisórias decorrentes da dispensa sem justa causa em sua integralidade, e não apenas 50% como deferido na origem, quais sejam aviso prévio, 13º, salário, férias proporcionais mais 1/3 e fundo de garantia mais 40%. Excluir da condenação a determinação de dedução da metade das despesas comprovadas pela ré pelo abalroamento do veículo dirigido pelo autor. E para acrescer a condenação, o pagamento de participação no lucros e resultados de 2015 no valor de R$ 358,23, dos reflexos da diferença salarial decorrente da integração do salário ao salário das dobras em repouso, férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio e fundo de garantia. Dou parcial provimento ao apelo da reclamada para conferir validade às fichas de horário de trabalho externo coligidas ao feito, mas apenas quanto à jornada contratual ali registrada, mantendo a respeitável sentença quanto ao reconhecimento das dobras realizadas pelo obreiro ali não registradas, devendo para a apuração das horas extras deferidas nestes autos ser observada a seguinte jornada. De julho de 2012 a setembro de 2013, o reclamante trabalhava em dobra de 1 a 3 horas da manhã, com descanso na garagem das 3 às 4h30. Devendo a partir daqui serem observados os horários constantes nas fichas, inclusive no tocante às 4 viagens realizadas pelo autor uma vez por semana. E depois outra dobra de 15 às 19 horas. De outubro de 2013 a fevereiro de 2014, apenas uma dobra era feita em metade do mês, de 1 a 3 horas da manhã, e na outra metade de 15 às 19, ressaltando que no dia da semana em que o autor realizava 4 viagens,
encerrando a jornada de trabalho depois das 15 horas. Não houve a tripla pegada em relação ao horário das 15 às 19. Mantidas as demais combinações determinadas em primeiro grau, arbitro ao acréscimo da condenação nesta instância o valor de R$ 10.000, com custo de R$ 200 pela demandada, devendo ser intimada a ré na forma da súmula 25, item 3 do colente TST. Essa é a proposta de voto, senhor presidente. É um processo com matéria fática ampla demais, muitas nuances e tudo, mas o voto está bem elaborado, estou acompanhando. Doutor César. Também, senhor presidente. Unânime julgamento nos termos do voto da relatora. Pregão processo seguinte. Mais um pedido de preferência no processo de número 35 da pauta, continua da pauta de 9.1. Processo de número 11.201.14 de 2016. Processo proveniente da segunda vara do trabalho de Nova Lima. Recorrente, Apple Computer Brasil Limitada. E Infosys, Tecnologia do Brasil Limitada. E recorrido, Rogério Rubens Pereira de Souza. Relatora, excelentíssima juíza Ana Maria Espí Cavalcante. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo O senhor vai sustentar ou o senhor vai assistir? Vou sustentar. Vai sustentar? E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentação, doutor Hudson, pela primeira recorrente. O senhor está sustentando pela Infosys ou pela Apple Computer? Pela Apple. Pela Apple? Acho que é pela segunda recorrente. Perfeito. Tem a palavra, então, doutor. Muito bom dia a todos. Bom trabalho. A Apple, ela foi condenada solidariamente nesse processo e, em primeira instância, o juízo declarou nulo o contrato de trabalho firmado entre o reclamante e a primeira reclamada e reconheceu o vínculo de emprego diretamente entre o reclamante e a Apple. No entanto, restou demonstrado no processo, nos autos, pelas provas, que a Apple ela possui um contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada e esses serviços não estão afetos à sua atividade fim. Ou seja, a terceirização não é ilícita nesse caso. Por esse motivo, a Apple alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo dessa ação. Da mesma forma, pelo mesmo motivo, ainda que seja superada essa questão da ilegitimidade, não é possível o reconhecimento do vínculo de emprego, porque a Apple, em momento nenhum, ela possuía nenhum tipo de ingerência no modus operandi em relação aos empregados da primeira reclamada. Ela não dava ordens, nem sequer de forma indireta, aos seus empregados. Por isso que não é possível também reconhecer esse vínculo de emprego. Em relação à equiparação salarial, que também foi deferida em primeira instância, também não restou comprovado, né, e isso é alegado e justificado nas razões recursais, a existência de equiparação salarial e de mesma função, de mesma atividade entre o reclamante e a paradigma Lilian Raíssa de Souza, razão pela qual a Apple sustenta e pede que seu recurso seja totalmente provido para esses fins que foram aqui explicitados. Ilustre relatora. Bom dia, doutor. Bom dia. Esse é o típico caso de terceirização ilícita que a gente vê todo dia aqui, doutor. A prova oral, ela demonstrou que o reclamante, embora tenha sido contratado pela primeira reclamada, encontrava-se engajado na atividade essencial da tomadora de serviços, Apple Computer Brasil, fornecendo suporte técnico aos consumidores a respeito dos produtos comercializados pela Apple. Então, eu entendo que essas atividades não eram meramente acessórias, mas sim essenciais à dinâmica e objetivo da segunda reclamada. Então, ou seja, ela acabou por terceirizar parte de sua atividade fim. Então, eu entendo que, nesse caso, a decisão está irreparável, está perfeita. Com relação à equiparação salarial, ficou, ao contrário do que foi alegado pelas recorrentes, ficou comprovada a identidade de funções entre o reclamante e a paradigma. Então, eu também mantenho a decisão no aspecto. Então, partindo da conclusão, rejeito as preliminares arguidas, nego o provimento aos apelos, adotando as razões de decidir da decisão recorrida, confirmando-a nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4 da CLT, com os fundamentos acrescidos que eu acabo de mencionar. Essa matéria, né, esse problema dessa terceirização ilícita, qual que é o limite disso? Quer dizer, essa matéria está conturbada pelo Brasil todo e está dependendo de
um julgamento final do Supremo para dar uma diretriz para todo mundo. Mas a Justiça do Trabalho tem entendido que se o trabalho dessa terceirização é prestado em atividade que deveria ser por essa empresa, no caso, a Hipocompeur, que em atividade fim dela, mesmo que ela tenha um contrato, se houver comprovação de que o trabalho está prestado na atividade fim, nós entendemos que isso é ilegal e que o vínculo se forma com a empresa que é a beneficiária do serviço, a tomadora, beneficiária do serviço. Então, estou acompanhando a relatora também dentro dessas razões. Doutor Sérgio. Também estou acompanhando, senhor presidente. Então, julgamento unânime, então. Bom dia. Muito obrigado, bom dia. Pois não. Pregão. Agora vamos para a pauta de 9 e 6. Senhora. Pauta de 9 e 6. Processo de número 26 da pauta. Processo de número 11.224.57 de 2016. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Nova Lima. Recorrentes: Carla Amorim Multari e Maria de Lourdes Amorim. E recorrido: Anglo Gold. Relator: excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Segundo votante e presidente: excelentíssima desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças. Terceiro votante: excelentíssima juíza Ana Maria Espica Valcante. Para sustentação, doutor Felipe, pelas reclamantes recorrentes. O processo da empresa Anglo Gold, eu não funciono nesse processo, a doutora Ana Marim, presidindo o julgamento. Advogado na tribuna. Sim, com a palavra o advogado. Excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma, ilustre relatora. Trata-se de caso já conhecido de vossas excelências, no qual o juízo de primeira instância não reconheceu o nexo de causalidade entre a morte ocasionada por silicose e o dano sofrido. Esse caso especial, embora não conste na certidão de óbito de forma expressa a causa silicose, tem elementos necessários para que o nexo de causalidade seja reconhecido. O elemento aqui crucial é o fato do trabalhador ter trabalhado durante 36 anos no interior da mina. Então, a silicose e os trabalhos prestados na Anglo Gold, antiga mineração Morro Velho, também já conhecida de Vossa Excelência, é impossível, infelizmente, o trabalhador trabalhar 2.000 metros subterrâneo e por 36 anos e não adquirir a silicose. Perfeitamente. Como se não bastasse, as causas da morte expressas na certidão de óbito guardam estreita relação com as características e os sintomas e a própria doença silicose. Insuficiência respiratória, acidente vascular causado pela hipertensão, que é causa direta da silicose, conforme estudo, inclusive é juntado aos autos de especialista, trombolismo pulmonar e a hipertensão. Então, todas as causas expressas na certidão de óbito guardam estreita relação e tem uma quantidade aí razoável de exames, de internações no Hospital Biocor, né, todos eles ligados ao sistema respiratório, deixando claro internações por embolia pulmonar, todos com claros sintomas da silicose. Então, neste diapasão, requer seja o recurso provido, né, deixou aí viúva e filha, para que seja reconhecido o nexo causal e, utilizando-se da norma que prevê o julgamento de uma causa madura, artigo 1023 do CPC, parágrafo 3º, que já seja aí quantificado o valor da indenização. É o que se espera. Bem, com a palavra o excelentíssimo relator, doutor Antônio Carlos. Pois não, senhor presidente. O caso, de fato, é nosso conhecido, só que, neste caso, infelizmente, para as pretensões do reclamante, pretensões das reclamantes, o pedido não foi acolhido e, com a devida vênia, eu estou acolhendo as razões lançadas pelo juiz de primeiro grau. É que de acordo com o conjunto probatório, não há como presumir que a morte tenha ocorrido pela silicose,
Ele morreu aos 85 anos. E a certidão de óbito, de fato, não relata a morte pela silicose, e sim de problemas, inclusive pulmonar, mas não especificamente a silicose. E esse fato, com a devida aviênia, foi decisivo para a conclusão do juiz de primeiro grau. Destaque que não foram produzidas qualquer outras provas, como pericial, laudo de necrópsia ou equivalente, que fornecesse fundamento técnico, científico, comprovando a alegada correlação evolutiva entre a enfermidade e a morte do trabalhador. Friso que ele morreu aos 85 anos. Não há elementos suficientes para concluir, com certeza pretendida pelas recorrentes, que a silicose tenha sido fato determinante do óbito. Eu cito a nossa jurisprudência aqui, e eu estou concluindo convergente com o que decidiu o juiz de primeiro grau. Ou seja, eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. Essa matéria de silicose realmente um pesar, o falecimento do trabalhador, mas a distância da aposentadoria dele e o falecimento, oportunidade ele teve para entender que era portador desta doença. Aos 85 anos, falecer com trombolismo pulmonar, embolia pulmonar, também é um fato, né? A idade e essas dificuldades, o organismo humano é uma máquina que uma hora vai encerrando o seu funcionamento, pode ser pela silicose, sim. Acontece que há alguns anos passados, nós recebemos uma leva de processos vindos de Nova Lima com essa matéria. E um sem número de trabalhadores foram submetidos a exame de tomografia computadorizada, e não eram portadores dessa doença. Graças a Deus. Eram portadores de outras. Né? Problema cardíaco, não sei o quê. Então, cada um tem um problema. Né? Depois passou ali os seus, depois de 70, 80, todo mundo tem problema. Os 30 tem, 40 tem, nós estamos envelhecendo desde que nascemos. Então, essa é uma dificuldade. Então, realmente, não é porque ele trabalhou que ele vai ter a silicose. Não tem outra prova para fazer essa condenação. Por presunção, é realmente difícil. Então, eu acompanho o voto do excelentíssimo relator. Excelentíssimo terceiro votante. Eu também acompanho. Bem, assim se decide... Presidente, uma questão de fato, até para evitar embarques, no tocante à justiça gratuita, foi deferida? Foi. Doutor Antônio? O senhor deferiu, né? Sim, foi deferida. Ele fez a justiça gratuita. Foi deferida, está aqui na conclusão. Perfeito, excelência, bom trabalho. Pregar um processo seguinte. Processo de número 15, na pauta de 96. Processo de número 15, processo de número 10.540/72 de 2016. Processo proveniente da 47ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Processo de número 15 da pauta de 96, doutor Antônio Carlos. Recorrentes, Barcelo Jansen Advogados Associado e Barcelo Assessoria Empresarial Limitada. E recorrido, Gisele Braga Cassimiro. Relator, excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. Segundo votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssima juíza Ana Maria Espí Cavalcante. Para sustentação, doutor José Arnaldo, pelas recorrentes. Doutora Ana, presidindo. Bem, eu vou pedir ao excelentíssimo relator que leia a conclusão, só para facilitar a sustentação. Um minutinho. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelas reclamadas. No mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação as diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com a paradigma Adriana Arruda Zamproni, mantido o valor da condenação porque ainda é compatível. No mais, estou mantendo a sentença na forma como proferida. Com a palavra, o advogado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais desembargadores, desembargadoras, servidores. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a Barcelos e Jansen
ela é uma exceção no nosso mercado da advocacia. Porque ela assina carteira, o que não estou aqui provocando elogios, absolutamente, é a nossa obrigação. Só que é o contrário do que muitos escritórios de advocacia fazem, porque fazem apenas um contrato de associação. Nós registramos em carteira e honramos com todas as nossas obrigações. Foi feito com a obreira, nesse caso, um contrato de associação realmente, mas era um contrato apenas para fins de registro na OAB. O contrato que regeu a prestação de serviços dela para o escritório é o contrato seletista. E a meritíssima juíza de primeiro grau, ela reconheceu esse contrato como válido e mais ainda, ela determinou o pagamento de comissões sobre serviços que a obreira nunca prestou. Nunca prestou. E isso ficou muito claro nas provas orais que foram produzidas, que é o seguinte: ela mesma diz, a obreira, que ela prestava serviços apenas na cobrança judicial e que não prestava serviços na cobrança extrajudicial. A cobrança extrajudicial, temos lá uma centena de operadores de cobrança trabalhando, que é em local separado, que não tem nenhuma ligação com a cobrança extrajudicial. E essa moça, a reclamante, a dona Gisele, ela trabalhou só na cobrança judicial, ela é advogada. E na prova oral também, a própria juíza entendeu assim, foi produzida a prova dos valores a que ela eventualmente teria direito se fosse validado o contrato. Mas a juíza ela foi além e determinou o pagamento sobre toda a prestação de serviços que ela não prestou. E nós sabemos que toda a comissão, quando ela é devida, é sobre o trabalho efetivamente prestado por aquele trabalhador. E ela não prestou esse tipo de serviço. Ela não prestou trabalho na cobrança extrajudicial. Esse, na verdade, senhores desembargadores, foi o principal ponto que me trouxe aqui hoje. Porque eu entendi como, que me perdoe a juíza que proferiu a sentença, eu achei realmente muito discrepante ela determinar o pagamento de comissões sobre serviços não prestados. A equipe da cobrança extrajudicial, como eu disse, fica em local separado, é um trabalho totalmente diferente do que a recorrida prestava. A recorrida, ela só prestava serviço de cobrança judicial. Se ela tiver direito a comissões, se vossas excelências assim o entenderem, há que ser feita essa alteração, e é o que a gente requer, para que seja só sobre o trabalho que ela prestou, como advogada e na cobrança judicial. Senão a gente até entende, né, com perdão aí ao doutor Antônio Carlos, nós entendemos que seria injusto pagar a comissão sobre o serviço não prestado. Eu tinha anotado algumas coisas aqui também com relação à equiparação, mas, senhor presidente, eu posso falar posteriormente, dependendo do voto das desembargadoras, ou não precisa, sobre a equiparação. Porque o doutor Antônio, ele retirou a condenação em equiparação salarial. Sobre uma das reclamantes. Sim, mas já fico satisfeito. Não, mas a palavra é dada de de uma vez, né? Então, o senhor está com a palavra ainda. Tudo bem, tudo bem. Outro fato muito importante também é esse contrato de associação, ele tem lá as cláusulas, e ele é um contrato para fins apenas de registro na OAB, eu repito, ele tem as cláusulas, e nenhuma das cláusulas que prevê eventual pagamento de comissão está nos nossos contratos com os nossos clientes. Por exemplo, nenhum dos clientes atendidos pela obreira fazia qualquer pagamento de honorários por trabalho executado em carga horária. Nenhum dos clientes atendidos pela obreira fazia qualquer pagamento de honorários por carga horária ou por consulta. Não houve honorários de sucumbência pelo escritório, não se executa, na verdade. Ela teria que provar e não foi nenhuma prova nesse sentido. Não indicou nenhum cliente à recorrente para ter direito, né, conforme o contrato, e o escritório não recebe diárias líquidas para repassar aos seus advogados, ela não recebe de nenhum cliente. Então, não tem essa previsão no contrato com os nossos clientes para que ela tivesse direito. Com relação à equiparação salarial, senhores desembargadores, eu realmente fico satisfeito com a exclusão
da senhora Adriana como paradigma, e realmente a prova testemunhal é muito frágil. A única testemunha que a obreira levou, ela se contradiz até mesmo com o depoimento pessoal da hora recorrida, da reclamante. Então, realmente, foi uma prova muito frágil. Por outro lado, a empresa levou testemunhas e fez uma prova de que não há identidade nas funções, carteiras de clientes diferentes, uma tratava de uma carteira, outra de outra, e realmente muito frágil a prova produzida com relação à equiparação salarial. E eu já estou terminando, senhores. Ponto importante, um parágrafo apenas que eu gostaria de ler, senhor presidente. Diferenças entre o trabalho da paradigma Adriana com a reclamante. É que ela não assinava a própria obreira que confessa, não assinava fichas de absenteísmo de outra pessoa, não fazia viagens, não tinha acesso aos contratos com bancos, não solicitava e não sabe quem faz solicitação de relatório de MAS, que é a gestão estratégica. Enfim, realmente não há a identidade de funções para que ela tivesse o direito à equiparação salarial. Sabe se eu esqueci de algum detalhe aqui? Rapidamente. Estou satisfeito. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo relator. Pois bem, senhor presidente, eu vou me ater aqui ao ponto da controvérsia, que diz respeito às comissões. Doutor Márcio, o senhor me permite uma frase? Antônio Carlos, desculpa. Doutor Antônio. Desculpa. Só com relação à multa fundiária, os valores são diferentes. Ela recebe um valor de multa fundiária, ela teve adiantamentos salariais de valores inferiores e foi descontado. Então, entendemos também que não foi provado. Pois não. Excelentíssimo relator. Pois bem. Pois bem, com relação primeiramente às comissões, que é o ponto fulcral deste processo, eu vou fazer uma leitura pequena aqui do excerto do acórdão, que esclarece o ponto por que nós mantivemos essas comissões. Como oportunamente salientado na decisão primeira, a cláusula 8ª do contrato de associação estipula em sua linha A, B e C o direito a uma participação de 0,5% dos valores efetivamente recebidos pela sociedade dos clientes atendidos pela associada, no caso reclamante. No contrato em questão, há previsão expressa de pagamento do percentual de 0,5% sobre os valores de honorários contratados para atendimento de processos judiciais decorrentes da execução de tarefa por carga horária. Cláusula 8ª, linha B. A ausência de ajuste contratual com os bancos clientes quanto ao pagamento de honorários em razão da carga horária não pode servir de óbice ao recebimento das comissões pactuadas com a reclamante no ato da admissão. Nesse aspecto, prefiro o entendimento primeiro de que fere a boa-fé contratual firmar um contrato em que as formas estipuladas de participação sobre honorários não sejam condizentes com a forma em que os honorários são ajustados com os clientes. Em síntese, o provimento é bem concreto, faz menção, inclusive, a valores, valor mensal, que é devido a ela, a esse título de comissões, R$ 575 mensais, atende o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. E com a devida venda que foi dita à tribuna, não há como considerar um contrato dessa natureza apenas o cumprimento de uma formalidade para atendimento à OAB. Faz parte dos termos de contratação dela e pacta sunt servanda. Agora, com relação à multa, a devolução do valor da multa, há uma pequena diferença assim, de valor sim, com relação ao montante que foi devolvido, mas em que pese a divergência entre o valor em questão e o montante recolhido pela empregadora a título de multa rescisória, verifica que as reclamadas não trouxeram aos autos a comprovação do suposto adiantamento salarial que foi dito, né, que foi concedido à reclamante antes da rescisão contratual. Face do princípio da intangibilidade, eu estou mantendo a sentença conforme proferida. Em síntese, senhora presidente, eu estou mantendo o voto na forma já enunciada.
Com relação, só um minuto, perdão. Pois não. Com relação à equiparação com a Adriana, já havia me referido, foi excluído exatamente por esses motivos que foi dito da tribuna. Eu mantenho o voto como proposto. Isso. Com relação à equiparação, que é um ponto chave aqui, eu acompanho integralmente. E a questão das comissões é o contrato que foi firmado, seja de um jeito ou seja de outro, que tem que ser seguido. Então, e o valor também estipulado no primeiro grau, ele foi ponderado. Eu acompanho integralmente o voto apresentado. Excelentíssimo terceiro votante. Eu também acompanho. Então, assim, se decide, é unanimidade. Obrigado. Devolvo a presidência. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de pedir um minuto, assim, só para fazer um registro, que eu acho muito importante. Já fiz muitas audiências, talvez não se lembrem, mas com o doutor Antônio Carlos, doutora Ana Maria Amorim Rebouças, doutora Ana Maria Spi, e tenho saudades, de verdade. São, assim, brilhantes juízes, profundos conhecedores do direito. A gente, às vezes, se depara lá na primeira instância com juízes que, para tentar arrancar a verdade da testemunha, ameaçam a testemunha, e a gente fica em muita dificuldade. Mas eu queria fazer esse registro, que são brilhantes advogados. Com relação à doutora Ana Maria Amorim Rebouças, eu me recordo mais, inclusive, de muitas audiências, ela sempre conseguiu conciliar uma firmeza com uma cordialidade, que é muito importante, inclusive, para uma conciliação, para o desenrolar completo de uma audiência. Então, eu queria aqui parabenizá-los e tenho certeza que os senhores servem como modelo para muitos juízes que estão começando aí. Viu? Parabéns e muito obrigado a todos. Boa noite.